Oi, gente, tudo bem? Começando aqui mais um Mapcast, seja muito bem-vindo. Aliás, deixa eu aproveitar o início do nosso podcast de hoje, dizendo para você se inscrever no nosso canal. Gente, o canal da MAP Missões Abapai tem pregações, mensagens e agora também nosso podcast, um conteúdo sensacional. Todos os dias, todas as semanas, nós estamos atualizando mensagens e semanalmente também nós temos aqui um novo episódio do podcast. Estamos no 6º programa, né, Natan? É o 6º programa já. Então tá aí, se inscreva no nosso canal, dá o seu like. Enquanto a conversa for rolando aqui, você também pode deixar o seu comentário. Faça seu comentário, participe aqui da nossa conversa, deixando a sua ideia, deixando a sua opinião, porque afinal de contas o nosso podcast é um bate-papo. E por falar em bate-papo, hoje nós vamos bater um papo com mais uma convidada, uma pessoa especial, duas pessoas especiais, porque hoje está aqui com a gente também a pastora Márcia, que vai também apresentar a nossa convidada. Pastora Márcia, tudo bem? Tudo certo. Olá a todos vocês, né, que estão aí nos assistindo. Vocês aqui também, é muito bom poder estar à mesa, né? Sim. A gente compartilhar experiências, testemunhos e nos edificar, né? E eu quero apresentar hoje aqui uma convidada muito especial, é a Márcia. Eu vou deixar que ela, né, se apresente. Professora Márcia, conte um pouquinho sobre você, a tua história. Então, eu sou professora, né? Já há bastante tempo, há uns 32 anos já. Retornei recentemente para a sala de aula, senti muita saudade, resolvi voltar. Trabalhar com as crianças sempre é um crescimento, né? Sempre traz... edifica a gente, né? Traz vida. Eu digo que o barulho dos alunos me sustentam. Olha me só. Deixam viva, né? Me dão oxigênio. E tem sido muito especial esse período que eu tenho tido com eles desde o ano passado. Né? Já estive um tempo fora, né? Como missionária em São Paulo. Foi um tempo bem especial também, de crescimento. Né? Com a companhia Giovanici, foi muito bom. E eu creio que agregou muito, né? Na minha vida, naquilo que eu carrego, né? Sim. Mas hoje estou aqui novamente com os pés na região de Santa Catarina e estou na MAP, tem sido muito especial, né? Também voltei a trabalhar com as crianças, com o Kids da igreja, né? Tá sendo muito especial. Ministério mesmo. Kids. Você é catarinense mesmo? Eu sou catarinense. É catarinense. De que cidade? Eu sou de Curitibanos, da Serra. Curitibanos. Serrana, lá do frio. Isso, muito frio. Chimarrão. Mas escuta, Márcia, conta pra gente, como que despertou assim, esse desejo de trabalhar com criança na área da educação, né? Como que surgiu isso? Na verdade, foi algo forçado, né? Foi forçado. Eu não tinha o desejo, não. Mas na época, né? Ou eu fazia isso ou meu pai não deixaria eu estudar. Então era a única opção. Só que à medida que eu entrei, né, para o curso de magistério na época, eu acabei me apaixonando, né? Me encontrei, foi algo forçado, mas que eu acabei encontrando minha vocação. Olha que interessante. Meu algo chamado. Que você não queria e acabou se descobrindo lá, né? Acabou vindo de encontro com aquilo que era a minha perspectiva de vida, assim, né? Vocação, né? Meu propósito, vocação, né? Vocação. Vocacionada essa mulher. Descobriu a sua vocação. Sim. Então você é pedagoga, né? Sou pedagoga. E conta pra gente uma curiosidade. Como que é trabalhar hoje, né? Porque a gente vê hoje em dia as crianças sendo influenciadas através da tecnologia, youtubers e tudo mais. Eu acredito, tenho essa impressão, né, pastora Márcia, que hoje em dia mudou os alunos, a forma dos alunos agirem com os professores. Isso tem influenciado de alguma forma na educação das crianças? A tecnologia, Totalmente. A internet? Totalmente, né? Como eu falei, já estou há 32 anos na ativa, né? Então, há 30 anos atrás era muito diferente. Não, porque eu me lembro, pastora Márcia, que na época de escola,
Se a professora dissesse que ia levar a gente para a secretaria, a gente tinha medo. Todo mundo calava, Levava né? até reguada na mão, né? Nossa, é. Quem Sim. nunca? Daí acho que já é... Eu levava reguada na mão. Eu sério. levei também muito. Eu não cheguei a levar reguada, Eu levei Porque de mas... joelhos. Eu sou mais nova que você. Pois é. Talvez é... Mas a minha A região, teacher, né? Depende Talvez é muito pela da região. às vezes Quem mais sabe seja. tradicional. Sim. ela era bem rigorosa. Agora assim. eu lembro que da professora dar reguada na mesa, Na assim. mesa. Meu Deus, e a sala ficava em silêncio Sim, na hora. arrepiada. Ninguém respondia professor. Sim. E hoje acho que mudou um pouco, não? Isso vinha muito da cultura da época, né? De você colocava a autoridade, o poder através do grito, do barulho, né? Se mostrando mais forte, mais... E hoje em dia mudou muito, né? Porque com o passar do tempo, a educação dos filhos mudou, né? E aí as crianças hoje, elas querem novidade, elas querem... Se você não se atualiza, se você não chega com algo diferente, você não consegue acompanhá-los. Porque a tecnologia está muito à frente, né? A Sim. tecnologia, às vezes, vence a nossa pedagogia, vamos dizer assim. Então, até onde a tecnologia tem influenciado para o bem e até onde tem influenciado para o mal, assim? O que A você tecnologia ela é muito importante. acha? Aham. Né? Porque ela é uma ferramenta, quando é bem usada, ela pode trazer aulas maravilhosas, né? Ela pode trazer um recurso que deixa a tua aula fantástica. Mas hoje em dia os alunos eles têm contato com essa tecnologia quase que 24 horas na sua casa. Então eles estão totalmente influenciados por aquilo que eles veem. E aí, se você chega com algo muito inferior, você não consegue alcançá-los. É. Sabe de uma coisa, pastora Márcia? Eu vejo que hoje os pais, eles pegam e eles acabam deixando como babá um tablet para a criança, né? Um celular, né? E ali a criança está sendo influenciada, enfim, por coisas que às vezes os pais nem sabem, né? Sim, a gente está vivendo um mundo em constante transformação, assim, né? E eu acredito que uma palavra-chave nesse tempo pra gente é o equilíbrio, né? Porque a gente tem que falar, a tecnologia ela é uma ferramenta poderosa, é que nem uma faca, né? Ela corta um pão, como pode ferir alguém, né? Isso. E a tecnologia da mesma forma, em excesso ela estraga a criança, né? Porque a gente acelera o pensamento dela, rouba a Sim. atenção, torna uma geração distraída, memória curta, né? Tem tanta coisa, né, que tem um lado prejudicial desse lugar, né? Sim. E Tudo que é demais, né, acaba faz mal. trazendo malefícios, né? Qual que é o grande desafio de um professor hoje nas escolas? O grande desafio é você encontrar uma forma tão poderosa quanto a tecnologia para alcançá-los com relação a um conteúdo que é necessário que eles aprendam. Então, você encontrar uma motivação, algo que capte a atenção deles, para que eles olhem para você e eles realmente prestem atenção no que você está falando, visto que, como a pastora falou, né, essa tecnologia ela tem sido usada de forma exagerada. Então, não está havendo o equilíbrio. Então, quando a gente chega, às vezes, você está falando para o aluno e ele está olhando para você, mas você percebe que ele não está te vendo. Porque o pensamento dele está em outro lugar. Está em outro lugar. Isso é muito comum Atrapalha. hoje, enquanto a gente está ensinando. Atrapalha totalmente no aprendizado, né? Atrapalha totalmente, porque o nível de atenção, de concentração diminuiu muito. Diminuiu muito. E se os pais tivessem noção disso, eles cortariam mais da metade do tempo que os filhos têm com relação à tecnologia. É que não há limite, né? Eu conversei com uma professora na escola das minhas filhas, né? Ela disse que eles soltam as crianças por um momento livre, né? Uns 15 minutos livre. Tem criança que não sabe o que fazer. E na nossa época, a gente com pedrinha, né? Jogava amarelinha, fazia trilha, né? De carrinho, as meninas de boneca e já inventavam uma coisa. Assim, como falta, a criatividade da criança é roubada, né? Com a tecnologia. Então, a gente tem que ficar toda hora induzindo a criança, ensinando, tu pode pegar a pedrinha e fazer isso. Pode fazer isso, né? Para aguçar a criatividade da criança, né? Ela disse que é um desafio bem gigantesco. Porque também a criança acaba perdendo a coordenação motora. É um desafio enorme, né? Sim. Esse tempo. Eu já tive alunos de 4º ano que não sabiam recortar com a tesoura. Nossa, olha só. Então, a parte motora totalmente afetada.
Vejo hoje nas escolas da nossa região, nós estamos privilegiados ainda. Porque nós temos o momento brincar, atividades com corda, com peteca, com bola, na hora do recreio, brinquedos à disposição. Então, isso tem resgatado, de certa forma, o que estava sendo perdido. Né? Então, hoje a gente vê isso sendo trazido de novo para a escola, para o dia a dia da escola, né? Então, a gente usa a tecnologia, mas a gente também, como recurso de sala, a gente tenta limitar um pouco para trazer outras questões que trabalham essas habilidades que também são importantes, né? Porque isso vai afetar na vida adulta, vai afetar na profissão, vai afetar de alguma forma nas ações que eles vão ter necessidade na vida adulta, né? É muito sério isso. E os pais, eu vejo os pais muito alheios a isso, porque, de certa forma, já vocês falaram antes aqui, né, que o computador, o tablet é a babá. Eu já escutei isso de pais. Olha só. Mas como eu vou tirar esse tablet dele se é a babá dele? Então, é muito sério isso, é muito preocupante, eu vejo. Porque se nós não, se os pais não se alertarem para isso e começar a dosar um pouquinho o tempo que eles ficam na frente do celular, do computador, seja lá do que for, um jogo eletrônico, as complicações vão ser desastrosas. Já existem pesquisas nessa linha, né? De perda total de concentração, de perda de criatividade. Então, você pode usar isso como recurso. Eu tenho usado para construção de histórias em quadrinhos. Eles fizeram primeiro no papel, foi maravilhoso, foi ótimo. Eles têm habilidade para isso. Até porque as crianças aprendem muito mais fácil com a parte visual, né? Sim. Então, isso pode ser usado através de um tablet, né? Sim. E aí a gente trouxe o Chrome, né? Que na escola tem o Chrome. Então, eles começaram a produzir isso no Chrome. Foi muito legal. De construir o cenário, os personagens e tal. Então, você pode aliar isso, entende? Mas tem que ter uma dosagem, né? É necessária. Nós tivemos reunião recentemente com os pais, né? E eu orientei eles. Usem essa tecnologia em favor do seu filho. Por exemplo, ele precisa memorizar a tabuada. Existem jogos eletrônicos com tabuada. Ele precisa treinar o cálculo mental. Usa isso. Tem jogos eletrônicos online que trabalham isso. Por exemplo, precisa memorizar quais são os estados do meu Brasil, as capitais. Existem jogos para isso. Todos os conteúdos, na verdade, hoje em dia já tem, né? Então, muito o acesso para alfabetização, né? Para alfabetização, maravilhoso. Uma forma bem lúdica, bem criativa, que realmente toma atenção das crianças, né? E fica tudo armazenado, né? E daí fica muito, quando ela ir para a escola, de alguma forma ou de outra, ela aprende mais rápido, né? Que fica guardado ali, então vai para o colégio, aquilo ativa, né? Aconteceu isso com as minhas filhas, que eu usei a ferramenta, usei a mídia para esse lugar, para ensinar o A, E, I, O, U, né? O alfabeto. Então, elas aprenderam muito mais fácil por conta dinâmico, né? Desse instrumento, né? Podemos usar a nosso favor, como tu disse, né? A gente tem que saber usar, né? Em tudo, na verdade. Tudo que a gente tem à nossa disposição hoje pode ser usado, mas nós temos que saber até que ponto. Eu não sei quanto tempo. Pergunte para alguém, pergunte para o professor, pergunte para alguém que tem um pouquinho de conhecimento que possa te ajudar. Ninguém é obrigado a saber tudo, né? Sim. É uma questão de pensar muito futuro, né? Porque agora, quem sabe, está sendo bom, né? O filho ali no quarto, ali umas 2 horas. Só que a consequência futura é que faz a gente pensar no hoje, né? Quando a gente pensa na lei da semeadura, no semear e colher, é que tá aquilo que a gente precisa se atentar, né? Então, eu sei que isso causa dano. O que às vezes faz porque é muito mais fácil, mas o que faz eu trazer o eu por equilíbrio, eu penso, cara, eu já estudei sobre isso. Eu não sou leiga nisso. Eu sei a consequência que tem. Eu preciso me refrear, eu preciso equilibrar, eu preciso desligar, sabe? Porque a gente tem hoje acesso àquilo que faz mal. Então, por que eu não me atentar, né? Porque uma hora vai vir para fora, né? Porque se a gente for analisar, se nós entramos, por exemplo, numa rede social, se você não se liga, você fica ali 1 hora, 2 horas e você não vê o tempo passar. Isso que acontece conosco, acontece com as crianças, acontece com os alunos, entende? Então, principalmente é isso que a gente em frente tem que a tomar jogos atenção. também, né? Isso. Jogos e muitas vezes jogos violentos, né?
E eles jogam isso falando com outra pessoa de uma outra região, de um outro país, né? Muitas vezes. E eles têm acesso a um mundo totalmente sem limites. Uma vez eu vi um psiquiatra falando sobre isso. Ele disse que 8 horas que um adolescente passa em frente a um jogo todos os dias, daqui a pouco ele não consegue mais distinguir o que é a realidade e o que é virtual. Então aquilo que ele faz no jogo, ele pode aplicar na vida. É muito sério. E é por isso que a gente às vezes se assusta em ver jovens, né, praticando violências absurdas, né? Realmente por influência desses jogos e porque os pais não estão dando limites, né? Mexe muito com o sentimento, né? Porque, Sim. por exemplo, assim, antigamente demorava uma notícia pra gente, né? Então, o triste era muito triste. O alegre era muito alegre. Agora a gente tá nas redes sociais, uma hora tu vê uma notícia que tu chora. Aí tu passa o dedo, é uma notícia que te alegra. Uma notícia triste, uma notícia que te alegra. Então, querendo ou não, aquilo congela muitos sentimentos, né? Sim. Deixa a pessoa muito insensível às coisas, porque o cérebro recebe muita Se torna informação. normal, né? Se torna normal. Se torna normal ver uma notícia ruim, daqui a ver um gol. Até o cérebro assimilar, e isso para a criança também é ruim, né? Tanto para o adulto como para elas, né? Márcia, você trabalha hoje em escola como professor, você também dá aula para adolescentes também, né? Não Sim. só para crianças. Então, ou seja, você está no meio desse contexto, né? O que você acha que, na sua visão, seria a solução para mudar isso, né? Para mudar esse caráter dessas crianças e adolescentes que estão aí, quem sabe, perdidas ou crescendo sem um caráter, né? O que você acha que seria a solução para isso, na sua visão? Eu vejo que os pais precisam voltar a olhar os seus filhos, a sentir os seus filhos, olhar nos olhos deles. O que está acontecendo com você, filho? Você está precisando de alguma coisa? Está faltando um abraço? Está faltando uma fala, olho no olho? Sabe, tá faltando sair, convidar esse adolescente, vamos sair junto. O adolescente, ele precisa se sentir importante. Quando os pais hoje vão sair, os adolescentes não querem mais ir junto. Mas o adolescente precisa ouvir do pai, não vai ser a mesma coisa se você não for junto. Então, essa importância, então esse olhar dos pais para os seus filhos é muito importante. Isso resgata os valores, resgata relacionamentos. Então, tanto a tecnologia quanto esse distanciamento por conta da rotina muito acelerada que os pais têm, tem afastado os relacionamentos entre pai e filhos. É aí que está a chave, na minha opinião. A falta dos pais estarem presentes, né? O contato que se tinha muito antes, porque não se saía de casa para trabalhar, trabalhava-se em casa, né? Trabalhava-se na roça, né? Então era todo mundo junto ali, querendo ou não, por mais que estivesse trabalhando, o pai estava vendo o filho. E ele chamava, dava uns gritos, né? Falava e tal. Então ele estava presente, havia um relacionamento. Hoje não tem mais, né? Porque os pais chegam em casa cansados, ficam ali, né? Procurando, né? Eu tenho que fazer isso, eu preciso da mãe, né? Precisa lavar roupa, precisa organizar a casa e faz comida para outro dia e tal, e fala com... Muitas vezes os pais não estão vendo nem se os filhos têm algo da escola para fazer ou não. Pastora Márcia, e o papel da igreja, a importância do papel da igreja no sentido do ensino, da educação, de transferir um caráter de Cristo, né? Isso é muito importante. Aí eu acho que a igreja tem um papel muito importante nisso, né? Sim. Em olhar, né, um ministério que diz com uma importância muito grande, né, porque a gente sabe que o inimigo ele tem realmente usado o meio de comunicação como uma ferramenta para discipular, para desvirtuar uma geração, né, para realmente deturpar os princípios da palavra de Deus, banalizando os princípios, né, mudando, tornando aquilo que é errado certo e o certo em errado. Então, hoje em dia, nossas crianças, invertendo, né, os valores, né? E a gente chega na igreja, a gente recebe essas crianças dessa tal forma. Então, fica um alerta, né, para todos os pastores de igreja, pastoras de igreja, dar um olhar especial ao Ministério Kids. Porque nós temos, eu creio assim que o Ministério Kids não é uma creche, onde simplesmente eu deixo o meu filho ali para que depois eu possa assistir o meu culto em paz, tranquilo, e ele fica lá fazendo desenho. Né? Ele vai sair dali fantásticos, desenhos lindos. Não é isso. Não é sobre isso. Só assistindo um desenho, né? Não é sobre isso. É esse olhar de que ele precisa ser transferido à palavra de Deus. Porque a criança, ela precisa saber que ela é pecadora.
E ela precisa entender que existe uma redenção, que existe um Salvador, que existe uma conduta cristã para ela, que existe a palavra de Deus. Porque nós precisamos passar de geração em geração os preceitos do Senhor, os planos de Deus. Então, o olhar nosso como pastores, é muito importante a gente dar valor a esse lugar, né? Recursos para que esse lugar aconteça. Priorizar o Ministério Kids. Porque estrutura, né? Estrutura, né? Tanto uma estrutura espiritual, quanto uma estrutura física, como um suporte para as ministras do Kids, né? Porque é um ministério muito relevante dentro da igreja, por mais que não seja visto, mas para Jesus é importante, porque é a base, né? Vinde a mim aos pequeninos, né? Porque deles é o reino dos céus. E a gente sabe que uma criança bem estruturada, eu, por exemplo, assim, eu levo tão em consideração o Ministério Kids, porque a minha família, ela veio para Jesus através do meu irmão de 8 anos. Olha só. A salvação chegou para minha casa com uma criança de 8 anos que foi evangelizada e falou de Jesus. E o meu pai naquela época fumava, meu pai naquela época bebia. E ele constrangeu o meu pai em amor com aquilo que ele aprendeu. Porque se tu toma o coração da criança, tu tem o coração dos pais. Então é uma ferramenta que a igreja tem. Por isso que precisa ter esse amparo. Em realmente o pastor se preocupar. Não somente com a palavra que ele vai dar no culto, mas do culto no altar. Mas saber o altar lá das crianças, que palavra que está sendo recebida, que alimento que tem sido dado, né? O que tem sido construído no coração das nossas crianças. Eu tenho recebido conselhos, pastor David, de uma menina na igreja chamada Maia. E ela tem Maia. 9 anos de idade, gente. Até me emociono. Porque ela chegou um dia para mim, olha só o efeito da palavra para uma criança. Ela chegou constrangida e confessando o pecado dela. Ela disse que na sala dela tinha muitas crianças falando palavrão. Eu não dou conta, ela disse. Eu estou sendo influenciada. Ela usou essas palavras. Olha só. E eu estou falando palavrão também. Mas eu não quero mais isso. E ela pediu ajuda. Eu abracei, eu orei por ela. E agora, todo domingo, se vocês prestarem atenção, ela vem me dar um abraço. E ela disse, eu venci essa semana. E quando ela pisa na bola, eu pisei na bola. É esse o acesso que Deus ele quer. Nesse tempo, eu acredito que o Senhor quer levantar os pastores e ministros dessa geração. Porque é um tempo, pastor David, que a gente pode ver como as crianças estão sendo perseguidas, né? Demais. É um tempo de perseguição demais. Estão sendo Nas tentando escolas. matar as nossas crianças. Porque é uma geração de libertadores que está por vir, né? Uma geração de avivalistas, de pastores. Há uma geração vir, então, o inimigo ele tem investido pesado nesse lugar, né? O principal foco do diabo nesse tempo parece que é tirar a identidade da criança. Exatamente. Né? É tirar a paternidade para que ela não tenha identidade. Isso. Porque, né, um dos pilares da paternidade é trazer uma identidade. Então, o diabo tem trabalhado na paternidade, né, para que a criança não tenha uma identidade. Por isso os né? pais ausentes, né? Exato, é. Por isso Tem ele está roubando os pais, né? E aí com a falta de paternidade, é muito mais fácil das crianças aceitarem ideologias, né? Porque elas estão sem a base, né? Estão sem a base. Sem os valores construídos né, dentro de casa. Então, o que vem, se vem, de certa forma, camuflada, trazendo alívio para uma dor emocional que essa criança traz, né? Às vezes vem algo suprindo de forma enganosa. E eles acabam entrando nesse recurso que vem, né? Que o inimigo tem usado direitinho. Às vezes até as próprias redes sociais, né? De amizades erradas, de ideologias erradas, que vêm desestruturando as famílias. Porque o ataque do inimigo é na base, que é a família. E a família não tem mais construído esses valores. Né? Esses valores bíblicos, esses valores espirituais, morais, né? Afetivos. Sim. Então está se perdendo, estão sendo anestesiados. Tem uma palavra que ecoa no meu coração, assim, que o coração da criança é daquele que chega primeiro. É isso né? aí. O coração da criança, ela é, como é que eu posso dizer, uma caixinha vazia, né? Então, chegar no coração dessa criança, a palavra de Deus chegar primeiro, aquilo ali é uma base no coração dela. Ela vai conseguir contra-atacar o mal. Perfeita não vai ser, porque a gente sabe que a criança já nasce com o vírus do pecado. Mas pelo menos ela vai ter aquilo como um antídoto, né? Para ter um temor do Senhor. A Maísa mesmo se constrange. Ela tem uma personalidade muito como a minha. Então ela se ira muito fácil, ela se estoura muito fácil. E eu tenho me ensinado para ela, filha, quando isso acontecer no teu coração, tu precisa entender que tem um lugar no coração de Deus. Vai pro teu quarto, fecha a porta do teu quarto, peça para que o Espírito Santo de Deus acalme o teu coração, recomponha as tuas emoções, vê onde tu errou e volta para a cena.
ensinando ela a lidar com os conflitos dela, para que eu tenho certeza que quando ela se tornar uma adolescente, ela vai aprender a lidar com os conflitos internos. E a criança, ela é muito importante, assim, é um podcast muito especial, porque às vezes a gente não é tão relevante fazer um podcast falando sobre criança, só que é o realmente... Parece que não, né, Márcia? Parece que não, né? Mas Parece. É muito relevante. Muito. Entender, assim, o coração da criança é uma pureza muito grande, né? É uma inocência Sim. que está sendo roubada, né, Pastor David? A gente tem visto uma geração tão adultizada, né? Tão sensualizada, tão, assim, deturpada. E como o Senhor quer acender um alerta no coração dos pais, acender um alerta Filhos no coração que dos querem ministros, né? amadurecer tão precocemente, né? Não querem mais viver a fase de infância, já querem avançar e amadurecer precocemente, né? Precisa de uma afirmação, né? Sim, E os pais precisam estar de olho nisso. Porque eles não estão encontrando essa afirmação em casa. Então eles buscam, é desesperadora essa busca deles sem saber o que estão buscando. E como você falou, pastora, quando eles encontram a primeira pessoa que vem e que dá algo que vem de encontro com aquela carência, eles acabam entrando naquela onda e às vezes é um caminho sem volta. Isso é muito perigoso, né? Os pais, eles precisam ocupar esse lugar que é deles. Né? A gente precisa ocupar o nosso lugar de mãe, de pai na nossa família. E preencher esse lugar. Não deixar que as tecnologias preencham. Porque a tecnologia não supre tudo. Ela é um recurso maravilhoso para tudo, né? Para conhecimento, para relacionamentos também. Mas nada supre a relação contato, olho no olho, toque, né? Mão na mão, abraço. Né? O abraço, ele cura, né? O tempo de mesa, né? A gente percebe muito como algo tão simples, como está sendo roubado, porque a refeição na mesa, né? Os piquenique. Porque aqui na mesa, eu estou olhando no teu olho, está olhando no meu olho, há uma comunicação visual, um sentimento que está sendo transmitido. E levar isso aqui para a mesa rouba totalmente a cena, porque eu entendo que assim, ó, às vezes a percepção naquela hora a criança, ela vai ter que ter segurança para falar as coisas para ti. Então ela pode estar passando um bullying, ela pode estar passando um abuso sexual, ela pode estar passando por várias coisas, mas ela vê que a casa está em movimento, eu não quero atrapalhar. Pode ser uma deixa para que ela não compartilhe. Agora, quando existe um lugar aqui, ó, uma roda de sentimentos, cara, minha mãe está olhando no meu olho, eu posso falar o que eu sinto. Eu confio nela. Eu confio nela, né? Isso é muito forte a mesa, né? Mesa cura. E os pais olhando nos olhos, eles vão reconhecer, né? Porque não adianta, mãe e pai reconhece, né? Isso, pastor. Olhando já reconhece que tem alguma coisa de errado, Minha filha dizia pra mim assim, quando ela era menor, né? Que ela disse que eu tinha o poder de olhar nela e enxergar dentro do cérebro dela até o que ela estava pensando. Então ela não conseguia mentir pra mim. Não consegue mentir. Porque os pais, eles têm essa autoridade, né? Porque Deus nos deu esse lugar, né? De sermos referência para os nossos filhos. E outra coisa, se eu não, como mãe ou pai, não constrói essa referência no seu filho não vai conseguir ter esse relacionamento nem com Deus. Ele vai enxergar Deus também com essa mesma distância. Não vai conseguir se aproximar, não vai conseguir ver Deus como seu pai. Seu pai eterno, né? O pai que está ali, que protege, que cuida. Né? Eu mesmo estou nesse processo de construção dessa paternidade, né? Não que os meus pais foram distantes, não. É porque eram outros tempos também, né? Eram outros tempos. Hoje em dia a gente tem mais conhecimento, a gente lê mais, tem mais acesso a coisas, né? Que nos instruem, né? Para sermos esses pais realmente que vão suprir todas as necessidades dos nossos filhos. Né? E os pais têm isso nas mãos. A tecnologia te dá isso se você procurar, né? Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. Né? De que forma você está influenciando um caráter cristão, por exemplo, para os alunos de uma escola? Você consegue fazer isso de forma tranquila, transferir um caráter cristão, um ensinamento? Como é que é isso? Os alunos, eles sabem. Quem olha para eles com amor, quem está ali porque realmente ama o que está fazendo e que vê eles como pessoa, como um ser que está ali, que tem necessidades, que quer aprender, que precisa de ajuda, que precisa de explicação 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, eu acho que nessa relação, você, de certa forma, transfere aquilo que está em você.
Então, você não precisa falar os nomes, falar de Jesus, Sim. falar de Deus, porque isso está em você. Então, você transfere isso nas atitudes, nas ações, no teu olhar, no teu contato, na tua atenção, no amor por qual você transfere aquele conhecimento que você está levando, a atividade, a explicação. Eles conseguem ver isso. Eu vejo assim que isso está nas referências bibliográficas, né? Nas leituras que a gente faz pedagógicas. A criança, o aluno, o adolescente, ele tem um filtro que nós adultos já perdemos. Então ele sabe, ele olha para você, nas suas aulas ele sabe se você está ali realmente porque você ama ele, porque você está realmente preocupado com o aprendizado dele, ou se você está ali simplesmente porque você tem o teu salário no final do mês. E eles sabem, eles conseguem expressar isso para aquele que eles conseguem ter mais afinidade. Então, a gente consegue passar desta forma, sabe? E muitas vezes tem acontecido... E nós, professores, nós erramos também. Como os pais erram, né? Outro dia aconteceu uma situação assim que foi uma coisa muito inusitada. Né? Eu acabei atingindo uma menina com uma garrafa PET, mas porque ela levantou na hora errada que eu havia jogado a garrafa para que ela arrumasse e tal. E isso criou um atrito. Uma raiva, porque ela entendeu que eu tinha acertado ela de propósito. E foi bem na hora de ir embora. Então, então eu, como professora, eu tenho que ter sabedoria e tenho que ter humildade para chegar nesse aluno e pedir perdão. Não foi bem assim. No nosso dia a dia, a loucura da sala de aula, a rotina, às vezes nos leva a cometer erros. Né? No nosso ensino, às vezes uma atitude errada que você tem. E quando eu pedi perdão para essa aluna, toda a raiva dela desmontou. Então, nessa hora, eu vejo que eu estou transferindo esse caráter cristão, entende? Porque quando eu pedi perdão, ela olhou para mim, ela desmontou na minha frente. E o olhar dela foi de amor para mim. E aí ela levantou no impulso e me abraçou. Olha só. Então, eu vejo que nessa relação, eu estou passando para ela algum valor que é muito maior do que a disciplina, querer que me respeite, que eu tenha autoridade. Entende? Eu não preciso impor isso. Ele é construído na minha relação com eles, entende? Sim, interessante demais. Que maravilha. Eu vejo hoje em dia, adolescentes e até crianças já com pensamentos suicidas, né? É muito comum hoje ver isso nas escolas, né? Muito frequente. Alunos que se cortam, alunos que se... Nossa, coisas absurdas acontecem que a gente não tem nem noção, sabe? Eles têm desejo de morrer. Por quê? Eu vejo assim... pelas minhas leituras, assim, de coisas que eu li, né, sobre psicologia, sobre a construção do ser e tal, eles não têm, hoje, o adolescente, ele está naquela construção do seu eu, né, da sua identidade. E se em algum momento não houve um acompanhamento, ele não tem, nós temos o nosso cérebro aquela área do prazer, né? Então, ela ganha tudo que ela quer. Tudo que eu quero, eu tenho. Para que eu preciso lutar por algo? Resolver algo. Eu tenho tudo que eu quero na hora que eu quero, porque os meus pais vão me dar. Porque os pais estão querendo transferir o afeto dando coisas. E aí, esse prazer de receber o abraço, o conflito e tal, está se perdendo. Ele não está mais encontrando esse prazer. O desafio, entende? E aí, acaba gerando uma dor dentro deles. E eles querem encontrar algo que tenha uma dor maior do que aquela dor que está dentro do peito. E aí vem o desejo da morte, que talvez isso possa resolver. Vem o corte, né? Que antes era nos braços, hoje em dia está nas pernas, porque é uma região que não se vê. Não se vê, não aparece, né? Os braços, hoje em dia, né? O professor geralmente pede para ver, né? Quando está sempre de blusa comprida. Então tem N situações. Uma vez nós fomos atender um caso de uma menina que estava se cortando. A mãe dela disse que até no calor ela usava roupa comprida, né?
E isso faz mais de 5 anos, até antes da MAP existir ainda, a gente foi atender esse caso. E quando a gente chegou na casa, a menina estava lá e até ela não quis que a gente atendesse, conversasse com ela. Ficou com vergonha, né? Ficou com vergonha, se escondeu no quarto e a gente... Sendo culpados também. Isso, a mãe chamou e depois a menina se abriu, que ela estava se cortando com estilete, né? Então é importante os pais estarem atentos, né? De olho nisso, porque eu acho que isso reflete às vezes a falta de atenção, né? Sim. Isso reflete a falta de demonstrar amor, né? A falta do abraço leva a isso. Porque tem que ter algo que doa mais do que aquilo que está doendo no peito, entende? Sim. E aí vem o corte. Uhum. E quando vem isso, ainda tudo bem, né? É algo que tá fazendo, mas não vai tentar, tipo, suicídio, né? Sim. Mas eu acho que essa morte do eu, da identidade, é muito mais dolorida, né? E aí, para retornar, você recuperar essa pessoa, que ela se ame. Sim. Porque é muito normal, né? Os alunos, quando chegam na pré-adolescência, adolescência, de não se gostar. Eles começam só a ver os defeitos neles, né? Sim. Então, eu costumo trabalhar muito com os meus alunos, né? Essa questão dos valores, trazendo discussões, trazendo debates, né? Outro dia a gente fez o debate sobre a velhice, né? Como é que um idoso vê uma pessoa que está só no computador. E aí era uma história. Que essa idosa, ela queria chamar atenção e ela desejou ser um jogo do computador, né? E aí eu trouxe isso para o debate. Por que será que ela resolveu ser isso? E você, como você é com o seu avô, com as pessoas mais velhas? Porque essa relação, eu vejo que... acredito que vocês também devam ter passado por isso. Eu lembro que eu amava ficar ouvindo as conversas do meu pai, dos meus avós. Eram conversas engraçadas. Meu pai é contador de histórias, né? Contador de causos. Então, hoje em dia, as crianças não têm mais isso, né? Eles não sabem nem a história dos pais. Muitas vezes você pergunta, eles não sabem como foi a infância dos seus pais. Onde viveu, no que trabalhou, como era. Né? Muitos não sabem. Já aconteceu de os alunos não saberem nem o nome dos avós. Olha só. Então já tem toda a relação de pais separados, né? A sociedade está diferente. Então, mas mesmo separados, os filhos não são passageiros, eles são para sempre. Sim. Não existe ex-pai, ex-mãe. Né? Então, eu acho que isso a gente precisa se alertar e recuperar isso, sabe? Sim. Porque é nosso, são os nossos filhos, a nossa geração. É o nosso legado que está ficando ali, né? Então, isso não pode se perder de maneira alguma. E aí a importância da igreja ter um trabalho como esse com as crianças, né? Como que, pastora Márcia, a MAP hoje trabalha, né, no Ministério Kids, né? O que é feito com as crianças enquanto os pais estão nos cultos? A gente entendeu, né, o coração da criança. Então, existe hoje todo um suporte, né, espiritual, mesa com as ministras, mesa com... Hoje a Márcia, né, foi uma pessoa que o Senhor colocou do meu lado como realmente uma coordenadora que está ali ao lado das ministras. Então, a gente tem muita mesa juntas para poder alinhar o mês. A escala que vai ser feita, o que vai ser dito lá dentro. Eu escuto as necessidades dela. A gente vê o coração da ministra, porque como está o coração, vai estar o serviço. Então, é imprimido na ministra que realmente ela é uma ministra. Ela não é uma tia, ela não é... Não, ela está lá como uma ministra. Para ministrar ela mesmo tá sobre lá, as crianças. Né? É uma responsabilidade espiritual, né? Então, primeiro a gente imprime essa identidade para a ministra, para ela entender o que ela está fazendo lá, que ela é referência, ela é boca de Deus, ela é mão de Deus. Enquanto ela está lá é o território dela, é o território que ela deve interceder, é o território que ela deve orar, né, por eles, deve preparar uma palavra específica sobre aquilo. Eu sempre coloco como exemplo, quando eu vou ministrar para as mulheres, há uma preocupação no meu coração. Claro. Né? Você ministra, a gente não fica aquela frio na barriga, a gente se preocupa, a gente intercede, a gente acorda de madrugada, a gente gera, né?
é aquilo. Eu falo para elas que esse mesmo peso de responsabilidade a gente precisa ter quando você vai ministrar para o coração da criança. Porque daí você pode mudar aquela atmosfera. Quando há um preparo espiritual e um preparo pedagógico, quando há essa união, comprometimento, né? Uau, é poderoso demais. Ela vai com uma bagagem espiritual, ela vai com o comprometimento do pedagógico que precisa ser feito. Sim. Então, a junção disso acaba dando um resultado muito poderoso no coração das crianças. Então, hoje, na MAP, acontece dessa forma. Há uma impressão de quem elas estão representando lá dentro. A responsabilidade de imprimir Cristo no coração das crianças, né? Que não estão lá só para suprir uma escala, não estão lá para ser babá. Só para ocupar as crianças com alguma coisa, né? Não estão lá para distrair. Né? E eu acho legal que todos os cultos, quando vai iniciar ali os kids, vai um casal de pastores orar, ministrar sobre as crianças, sobre as ministras. Isso é importante, né? Isso Deus colocou no meu coração para que as crianças tivessem a referência pastoral. Muito bom. Foi algo assim que o Espírito Santo colocou no meu coração, que eles precisam entender a autoridade para respeitar. Tá chegando o pastor David, tá chegando a pastora Bruna, tá chegando o pastor Ayrton, tá chegando o pastor Fabiano, tá chegando o pastor Emerson, para eles terem aquilo como uma referência. Né? O homem nesse lugar do Kids é muito poderoso para afirmar essa paternidade no coração das crianças. Então, quando elas recebem aquilo, pode olhar, elas não vão ter mais um bloqueio com o pastor. Isso. Ela vai entender que o pastor próximo, é acessível, alguém próximo, né? A figura pastoral muito legal, porque a gente chega lá, domingo passado mesmo, ou na quarta, agora não me recordo. Foi domingo que você foi. Foi domingo. A gente chega lá, eles param o que estão fazendo, eles ficam olhando pra gente, outros já vêm, já abraça, né? E tem até uma expectativa, não tem? Sim, cria uma expectativa. Do que tu vai falar, uma expectativa de o que vocês vão falar. Porque sempre tem um de repente de Deus quando eles chegam, né? Porque a gente tem explicado, né? Existe uma autoridade sobre o pastor, né? E isso transborda sobre nós. Né? Está como se fosse no teto e transborda sobre nós, passa por nós. Né? E nós precisamos disso. É um cuidado, né? Um cuidado de Deus. Existe algo especial, uma unção ali. E eles têm entendido isso. Inclusive, nós percebemos, nós como ministras, né? Nós percebemos que, às vezes, quando acontece por conta da movimentação da igreja, às vezes não foi naquele momento, aí às vezes o pastor não quis interromper, a ministração já havia começado, flui diferente. Flui diferente. Parece que fica algo que não ficou... Falta algo. Que ficou encalhando ali, sabe? Que não vai, algo não dá certo. E é incrível, assim, como para nós... Existe o fluir da palavra, do ensino, daquilo que a gente vai fazer com eles é diferente. E até para a ministra também, porque isso acaba... A ministra, ela se sente amparada. Exatamente. Né? Quando você vai lá como um pastor, e você libera algo sobre ela, você ora por ela, você intercede por ela, ela se sente amparada. Ela entende que não está isolada, não é você, a igreja lá, o culto lá funcionando e eu aqui. Não, ela o se sente parte do culto, lá, né? parte do culto. É uma extensão da glória de Deus, né? E é isso também que a gente imprime nas ministras. Que há uma extensão no coração, né? Até tem um testemunho da pastora Bruna, que bem no início da MAP, né? Ela foi ministrar nesse lugar de criança e ela testemunha isso, então ela me dá liberdade para falar aqui, porque já é algo que já é dito, né? Ela disse assim que ela ficava no começo, quando ela ia ministrar para as crianças, eu tô perdendo culto. E ela ficava indignada que tinha que estar lá atrás, porque ela ia perder culto. Ela disse que uma vez eu fui orar por ela, e eu disse assim, a mesma glória que está lá, tu tens que atrair para cá, tu tem que fazer o culto acontecer aqui dentro. Ela disse que na hora virou uma chave no espírito dela. Olha e a partir daquele dia, os cultos para as crianças foi diferente. Ela disse que a criatividade dela aguçou, a forma de ministrar a palavra aguçou, porque ela entendeu que a mesma glória que estava sendo derramada lá, era a glória que também ia ser derramada ali, sabe? Era um culto Olha só. E você ministra, e você é ministrado enquanto está ministrando. Né? E é algo tão puro, algo tão intenso que vem das crianças, que é algo que enche a gente, sabe? Você usa uma dinâmica, você usa algo concreto para falar de Deus para elas. Por exemplo, domingo, até compartilhei com a pastora, né? Eu estava falando sobre quem Deus é na nossa vida, a proteção dele conosco, né? Quem Deus é para nós e o que ele representa, quem Jesus foi.
quem ele é hoje. Né? Então, o amor dele por nós, ele é tão genuíno, ele é tão grande, que não importa o lugar onde nós estamos fazendo, mesmo que estejamos fazendo algo errado, o Senhor não deixa de nos amar. Continua nos amando. Então, e aí eu passei uma caixa de bombom, havia um presente. Até porque ele sabe que nós somos falhos. O presente que ele nos deu foi muito grande. Mas aquele presente que estava ali era um presente gostoso, delicioso, porque eram doces, né? Chocolates. E eu fui abrindo o pacote de presente. Quando o Senhor nos dá um presente, esse presente ele é muito melhor do que esse presente aqui. E aí eles queriam muito ver o presente que estava ali, porque eu deixei propositalmente desde o início da administração, e eu só fui abrir no final. Eles são curiosos, né? E aí, quando eu abri o presente, parece que perdeu o interesse no presente real ali, porque o presente do Senhor era muito melhor. E aí eles foram passando a caixa de bombom, que estava aberta, uma de cada lado. E eu disse, o amor do Senhor, ele é muito mais doce do que esse chocolate. E ele vai passando pela gente, como está passando esse chocolate agora. E eles ficaram segurando o chocolate na mão. E foi algo tão interessante, né? E eles começam a perceber nessas pequenas ações, né, que a gente tem tentado fazer e buscado uma forma diferente para que as crianças compreendam, né? E sintam esse amor de Jesus. Pastora Márcia, você isso, como mãe, né? De crianças que participam do Kids, né? Qual é o resultado em casa, né? Desse trabalho? Como que isso reflete em casa? Chegam super animadas, a criança tem desejo de ir pro culto. E quando chega no carro, quer contar tudo, né? E quer contar tudo que aconteceu, quer contar tudo que aconteceu. Eles são contagiados por aquilo, né? E também aí é importante, sabe o que? Nisso tudo, os pais pararem para perguntar, mostrar interesse. Filho, o que você aprendeu hoje? Que referência na Bíblia? Mostra para mim. Que eles estão lendo, né? Porque eles estão usando a Bíblia, né? Eles têm que levar a Bíblia, eles têm que levar caderninho, alguns levam caderno, papel. Mostra na Bíblia. Aonde está? O que a ministra falou? Porque isso também vai ajudar a enraizar o trabalho que a ministra está fazendo lá em casa. Tem uma extensão, né? Casa e igreja. E a gente vai tornando um acesso ao coração de Deus, né? Então é muito poderoso esse isso lugar. Isso me faz lembrar aquilo que a gente estava conversando, né? Porque a Bíblia fala, né? Que até Josué, a palavra de Deus ela era impressa, ela falada, eles precisavam memorizar, eles carregavam embaixo daquele manto, né? Que eles usavam, né? Eu esqueci o nome lá. E aí eles precisavam lembrar, memorizar a palavra, porque não havia uma Bíblia impressa para cada um, né? E aí os pais tinham o dever de inculcar isso nos seus filhos, dia e noite. E aí hoje os pais eles estão esquecendo disso. E o que aconteceu com a geração pós-Josué? Eu fiquei assim chocada quando eu li lá em Juízes, capítulo 2, se não me falha a memória, 2:10, que diz assim, né? Que logo após Josué, a geração pós-Josué esqueceu quem era Deus. E aí isso me leva a pensar, se eu não falar para as crianças de hoje, a geração que vem após elas, os filhos dessas crianças que nós estamos atendendo, não saberão quem é Deus. E a gente vê que, por exemplo, religiões como, por exemplo, o Islã, desde criança eles ensinam a criança que ela deve se matar da vida dela, amarrar uma bomba no corpo, se explodir, né? E muitas vezes a gente deixa de ensinar os princípios cristãos aos nossos filhos, ensinar da Bíblia, da lei do Senhor, né, para as crianças, né? E enquanto isso, o Islã está crescendo no mundo e ensinando as crianças a amarrar bomba no corpo e explodir. É a estratégia deles, né? Eles realmente investem em criança. Porque a criança, a gente precisa ter igrejas para crianças mesmo, sabe? Templos mesmo para crianças. Eu vejo muito a importância de se levantar mesmo esses pastores para servir essa próxima geração. Hitler, né? Antes dele levantar a bandeira do nazismo, ele preparou toda uma geração de criança. Então, quando ele levantou a bandeira do nazismo, tinha vários nazistas já. Porque ele formou uma geração no secreto. Né? Então, é esse o trabalho que tantos pais têm que ter, como a igreja tem que ter, né? Porque para a igreja é uma oportunidade. Uma visitante é uma semente, né? A palavra de Deus, ela é uma semente, né? E a gente tem escutado muitos testemunhos que tem pessoas que vêm para a igreja por causa do seu pai, dos seus filhos. Dos filhos. Eles ficam insistindo, eu gostei daquela igreja, eu quero ir naquela igreja, eu preciso ir lá voltar, né? Eles choram. Eu já ouvi isso algumas vezes. Né? Quando elas querem algo, né? Eles são uma isca, né? Assim, tipo, que trazem realmente os pais, fértil, né? Para Jesus, né? E eu lamento porque, voltando ao assunto do islamismo, por exemplo, eles estão fazendo filhos,
né? E Ganhando muitos espaço, pais, né? às vezes cristãos, ainda não querem saber de ter filhos, né? Cada vez mais a gente está vendo uma geração de pessoas que não querem filhos, né? É uma geração, porque eu entendo que pega muito, porque a nossa geração já está perdendo a essência da renúncia. E você ser pai e ser mãe, você é serva do teu filho. Isso. Até o teu filho realmente sair de casa, você tem que ter uma mentalidade serva. E isso cada vez está mais difícil, porque a mulher quer sair desse lugar de serva. Então querem né? ficar no conforto, né? É horrível que eu vi um vídeo essa semana, gente, que eles estão propondo uma fantasia do Halloween de maternidade. De um filho grudado na perna da mãe sendo arrastado no chão. Nossa. E ela com um bebê. Então, para ver como eles têm roubado essa essência de maternidade, né? Para poder, realmente, a criança está sendo atacada. Então, porque hoje é um empenho você afirmar a palavra de Deus, gente. Eu vejo que tudo é uma dedicação. E por que hoje precisa tanto os pais ser constantes, como a igreja ser constante nesse ensino? Porque aquilo que é importante para nós será importante para os nossos filhos. E aí o diário que é difícil. Então eu tenho um lema comigo assim, pastor David, que eu quero morrer com esse lema. Que eu não vou dormir sem liberar uma semente no coração das minhas filhas. Eu não durmo. Porque quando elas forem moças mais velhas, elas podem se desviar. Mas eu nunca vou ter a consciência pesada. Eu vou falar assim, cara, eu fiz a minha parte. Eu semeei. Então posso estar cansada, posso estar exausta, posso estar como for. Eu tenho aquilo como missão. Eu preciso semear algo de Deus no coração da minha filha. Porque eu vejo assim aqui, nós somos tomadas de tanta informação, mas há uma negligência tão grande na atitude, na ação. Nós somos uma geração tão cheia de informação. Nós ouvimos muito menos que isso, né? E a nossa geração, ela tem tanta informação quanto, cara, o poder disso. E a gente precisa fazer acontecer no nosso dia a dia, né? E que esse podcast, realmente, pastor David, ele possa trazer um despertamento, né? Aos pais e uma liderança. Isso. Para que a gente possa realmente se tornar, assim, ter a criança como um campo, né, missionário. Ter a criança mesmo como aquela terra fértil, onde nós vamos liberar semente para o coração delas, né? Então, pai, né, e mãe, não durma sem semear, não durma sem abençoar. O poder da bênção que tem, né? Deus te abençoe, meu filho. O nosso Deus fez isso. Eu até fiz uma dica de maternidade falando sobre a importância de nós contarmos a história do nosso Deus para os nossos filhos. Porque os nossos filhos precisam saber qual foi a manifestação de Deus em toda a história. Porque há uma relevância, nosso Deus é um Deus geracional. E ele fez acontecimento de geração em geração e está fazendo até na nossa geração e vai fazer através da geração deles. Então, eles precisam conhecer esse Deus da história, né? O Deus que cura, né? O Deus que salva, o Deus que nos resgatou das fraquezas. Isso. Então, que abriu o mar. Uma estratégia que eu tenho usado muito com eles, de contar testemunhos meus, né? Testemunhos de doença. Eles ficam impactados com isso. De curas, de milagre, de aparecer gasolina no meu carro. Então, eles precisam saber que milagre existe. Isso. Entendeu? Que Deus que é real. Recuperação existe, que Deus cura, Aham. que existe a visitação do Senhor, né? Sim. Que Ele não está alheio à nossa vida, que Ele está nos vendo, Ele está conosco. Que elas podem ser cheias do Espírito Santo, né? Exatamente. Mesmo quando crianças. Mesmo quando crianças. E uma coisa que é muito, muito forte, né? As crianças, elas têm um coração puro e o que eu estou ensinando para ela hoje fica. Ah, chegou na adolescência, não quero mais ir para a igreja, não quero mais saber de Deus, não quero mais ler a Bíblia. Mas a semente está lá. A palavra persegue. Eu sei porque eu já me Semente desviei. tá lá. E ela vai. Ela Tu faz errado sabendo que é errado. O Espírito Santo. Sabendo, né? A semente fica, né? Pode ser uma semente de carvalho dura, que leva anos, né? Semente de carvalho leva anos para nascer, que é aquela árvore forte, né? Uma vez eu ministrei sobre isso, foi tremendo. Porque ela demora anos, comparado com uma semente de alface, por exemplo, que é rápida, em alguns dias, né? Tá desabrochando. Então, a semente que eu planto no coração do meu filho, ela pode demorar, ele pode andar desviado, perdido no mundo, mas ele vai voltar. Porque eu acho que a palavra, ela persegue, né? O nosso papel é semear e regar e confiar que Deus dá o crescimento, né? A palavra de Deus diz isso, né? Semear e regar e Deus vai dar o crescimento. Deus, ele vai se encarregar daquela semente germinar, porque a palavra dele nunca volta vazia. Por isso, o nosso papel de pais e papel de ministros é semear, né? Semear e regar. E confiar que o Senhor faz. Né? E às vezes eu vou semear, mas uma outra pessoa vai colher, né? Isso. Outro vai regar, né?
Então, não importa. Eu sempre falo, né, para as ministras, tem 1, tem 2 na minha turma, ministre como se tivesse a sala cheia. Uau, é isso aí. Porque, às vezes, eu estou ministrando para o Moisés ali, né? Estou ministrando para o Josué, para uma Esther, né? Para um... A gente nunca sabe os né? planos de Deus para os sabe, nossos pequeninos, né? E os pais precisam dar continuidade em casa, né? É aquilo que você falou antes, né? Muito importante. Por isso que a pastora Márcia até disse, né? Os pais perguntar o que você aprendeu, né? Para que os pais continuem alimentando, né? Regando essa semente em casa, né? E com certeza eles vão colher no futuro, né? Com certeza. Testemunho, assim, de ministrações, né? Alguma experiência que você teve de testemunho com as crianças, né? Através de ministrações, que você lembra, que você pode compartilhar com a gente? Eu tenho muitas... Ultimamente, eles têm perguntado muito sobre manifestações espirituais que não vêm de Deus. O que fazer? Os pequenos, Olha, né? as perguntas, gente. Então, eles Saca são isso. muito profundos Não, e eles, às incrível. vezes, nos colocam na parede. Aham. Vi vultos, não estou conseguindo dormir porque eu vi alguém na janela, Olha coisas desse só. tipo, né? Aham. Coisas fortes, né? Fortes. Porque a criança ela tem uma visão, né, mais aberta do que a nossa. Uhum. E aí eu tenho ensinado a orar. Uhum. Direcione suas mãos e manda embora. Glória a Porque aquilo Deus. que não é de Deus não fica onde Deus está. Uhum. Né? E eles já estão contando testemunhos. Tipo, quando tem insônia, não está conseguindo dormir, põe a mão sobre a sua cabeça, ore, entregue o seu sono para o Senhor, que Ele cuide de você no seu sono. E eles já estão trazendo testemunhos assim muito especiais, sabe? Eu acho que a gente precisa discipular eles, ensiná-los a ser os libertadores, né? Aqueles que não têm medo daquilo que não vem de Deus. Porque se Deus está comigo, Ele é todo-poderoso. Né? E eu já compartilhei com eles algumas situações que eu vivi, assim, e isso eu acho que dá para eles uma inspiração. Sabe? E eles Com certeza. querem, Eles Querem viver essas experiências também. Eles querem saber como viver, né? Medo, né? Tinham insônia, tinham medo. Por que ter medo? O Senhor diz que com Ele nós não precisamos ter medo. Aham. Ele está conosco o tempo todo. Basta a gente, né, pedir a proteção dele. E eles estão trazendo testemunhos. Um que não dormia, sabe, acordava na noite, está dormindo melhor. E às vezes isso é até provocado, às vezes por aqueles pais que, para tentar colocar um limite na criança, falam: cuidado, bicho-papão, né? Cuidado, o homem do saco, o velho do saco. Uma coisa E que às bota vezes medo na faz para criança. tentar ajudar, né, uma criança que é um pouco levada, Traumatiza. e acaba traumatiza. causando traumas, né, que vai se acentuando no Sim. decorrer da vida, né? Aham. Então, algo que eles têm muito especiais assim também é o cuidado, né, o evangelismo na escola. Outro dia, faz umas 2 semanas mais ou menos, uma das meninas compartilhou comigo que como ela estava fazendo esse evangelismo, porque a gente tem incentivado, né? Eu trago sempre, as ministras também, testemunhos de missionários que estão em outras nações, do que eles estão fazendo, do que enfrentam, de como fazem, da confiança que eles têm no Senhor, para gerar isso neles, né, também. E aí eles têm... Essa menina trouxe, né, compartilhou com o grupo como ela está fazendo para evangelizar, falar de Jesus na sala dela. Ela faz bilhetinhos, faz cartinhas, Que interessante. traz textos bíblicos Uau. e dizendo para a pessoa o que a pessoa pode fazer e explicando aquele texto bíblico. E ela entrega para um, entrega para outro. Outro dia, um desses textos foi parar na mão de um professor e ela ficou morrendo de medo, achando que o professor ia brigar com ela. Porque na escola hoje é proibido falar de Jesus, né? Sim, sim. Então você não pode abertamente né, se Como identificar você disse, e é tal. muito mais fácil com as atitudes, né, do que propriamente falando, Exatamente. né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque as questões ideológicas estão muito presentes hoje, né? Sim. E aí ela tem feito isso e ela ficou com medo naquele momento. Mas que na hora ela orou, ela pensou, lembrou do que eu disse. Pede para o Senhor a proteção, porque o Senhor faz você ser invisível diante do mal. E aí ela orou: Senhor, não deixa nada acontecer comigo. Né, que o professor não brigue comigo porque eu fiz esse texto bíblico. E aí o professor chegou nela, bem sério, e aí ele disse para ela que ela podia trazer mais vezes, porque
tinha sido muito bom ele ler aquilo que ele pegou dela. Porque ele estava precisando ouvir aquilo. Então isso, nossa, para ela foi uma surpresa, entende? Foi uma surpresa. Então, hoje eu vejo eles mais corajosos a estar falando em amor para aquele amigo que não é tão amigo. Entendi. Porque Jesus nos ensina a amar aquele que nos faz mal, né? Amar aquele que a gente não gosta. Aquele levado que bate em mim, que me dá canelada, que me derruba, que me soca, entende? E para eles tem sido chocante isso. Como eu vou amar aquele que só me incomoda? Imagina. Né? Então, e eles estão trazendo testemunhos com relação a isso também. Que maravilha. Né? Eu fui falar para ele que eu perdoava ele. Um menino chegou para mim, que eu perdoo você porque você vive brigando comigo. Porque Jesus disse para eu amar você. Então, eles trazem testemunhos assim. É lindo isso, sabe? Você vê que existe algo que está sendo gerado dentro deles, que é o amor, né? O amor hoje está se perdendo, né? É bíblico que o amor ia se esfriar, né? Mas eu luto incansavelmente para que o amor não se esfrie. E esse amor eu tento transbordar para eles, sabe? Ali no Kids, na própria escola, como eu falei antes, né? Porque o amor não pode esfriar de jeito nenhum. Né? Porque eu tenho que fazer minha parte. Eu estou aqui para quê? Qual é a minha missão? Eu entendo que é isso nesse momento, sabe? Amém. Márcia, como que a pessoa que está assistindo agora esse podcast pode entender que ela tem um chamado para trabalhar com o Ministério Kids? Como ela pode identificar isso? Eu vejo assim, o Senhor ele sempre nos puxa para um lado que ele nos quer, né? Eu resisti muito tempo. Eu pergunto porque realmente você viveu isso, né? Eu resisti muito tempo. Embora eu fosse professora, eu trabalhava com crianças, eu amava na escola, mas eu achava que na igreja o meu chamado era outro. Ai, não, criança, Senhor, não. Eu já estou na escola com as crianças, né? Para que criança de novo, né? E até um dia que eu entendi que o Senhor, na nossa vida secular, ele nos habilita para nós trabalharmos na obra dele, na mesma coisa que ele nos habilita na nossa vida secular. Porque aquilo que eu vivo tem um fundamento, né? Tem uma habilitação, tem um treinamento. E aí, quando eu comecei a perceber, poxa vida, se eu estou sendo treinada assim na minha escola, o conhecimento que eu tenho do emocional das crianças, dos relacionamentos, de tudo, né? Da aprendizagem, das dificuldades, dos medos e por aí vai. Isso tem que ser usado de alguma forma especial na obra dele, né? Olha só. E quando eu entendi isso, virou uma chave na minha vida. Eu parei de resistir. E aí as coisas começaram a acontecer. Houve até recentemente um período em que eu achei que meu tempo no Kids havia acabado. Olha só. Né? Andei por São Paulo, no caminho missionário, trabalhando com outras coisas. Mas o Senhor me puxou de volta e eu acabo onde? Nos Kids novamente. E eu vejo hoje assim um derramar de Deus sobre a minha vida, de uma unção nova, de um óleo fresco, Glória de a algo Deus. que é ali mesmo que Ele me quer, sabe? Sim. E hoje, talvez capacitando outros a estar despertando isso, para estarem trabalhando ali no Kids, sabe? E esse amor, ele está dentro da gente, a gente precisa só deixar que Deus trabalhe isso em nós. Isso nos que eu mostre, queria, né? isso que eu queria pedir para você, deixar sua mensagem para quem está nos assistindo, para encorajar essas pessoas a não fugirem, né, desse ministério tão maravilhoso e tão poderoso para essa geração. Não resista, né? Não resista. O Senhor, ele é lindo. O Senhor, ele tem um chamado lindo para cada um de nós, né? E quando você entende isso, e você se coloca no lugar, tudo flui, né? Tudo flui. Parece que as peças vão se encaixando. Elas não ficam mais perdidas, né? A tua vida vai sendo mais leve. Então, se rende ao Senhor, porque Ele é perfeito, né? Ele é sensacional. Não tenho nem palavras como expressar isso que acontece, porque a gente cresce, a gente flui, a gente é feliz,
Sim. Né? Mesmo às vezes passando pelas labutas do Kids, né? Porque às vezes tem dias de lutas. Mas quando você está fazendo algo que Deus te colocou, não se torna um peso, né? Não é peso. A gente é leve, que está né? envolvido com o ministério, a gente sabe leve. que é muito trabalho, muita dedicação, mas é leve. É um Há uma trabalho. recompensa, né? Há uma recompensa em fazer a vontade de Deus. Há um né? renovo, né? Há um renovo. E é leve. Porque é um lugar que não é você que tem que sustentar, é o Senhor que cuida, é o Senhor que te sustenta, te dá força, porque Sim. é o lugar onde é para você estar. E ali eu fico sem dormir, se precisar, né? Virei noite, né? Por eles. É verdade. Sabe? De É uma preparar. entrega, né? É uma entrega. De preparar, de comprar, de buscar, de conseguir. Então, quando você encontra esse lugar, nada mais é pesado, nada mais é difícil. Mesmo que venham as lutas. Parece que essas lutas elas não fazem mais efeito daí, sabe? Não nos atinge, na verdade. Sim. Porque a impressão que dá, que eu tenho, é que o Senhor, ele nos lacra, né? Nos lacra, não deixa o mal nos atingir, esse peso ruim nos atingir. Porque com ele tudo é leve. Ele nos fortalece para as batalhas, né? Ele Nos traz fortalece. um renovo diário. Fortalece. Renovo... As batalhas aumentam, mas Incrível também ele que fortalece acontece. mais nossos músculos Só espirituais. vivendo para saber, né? E os testemunhos que são gerados ali também te traz um renovo, né? Que você vê a resposta, né? Do teu trabalho, da tua Tanto dedicação. que às vezes eu fico alguns cultos, né? Sem participar no culto lá na igreja. Mas parece que eu estava no culto, sabe? Porque é uma igreja ali, é a minha igreja, né? A igreja das crianças. E eles precisam, né, sentir isso. A oração é a mesma. Né? Ela é feita com intensidade também. O preparo é intenso. Então, essa entrega, essa busca, né? Eu acho que a maior mensagem que fica aqui hoje nesse podcast, falando sobre transferir o ensinamento às crianças, né? A importância, a relevância da igreja no ensinamento, na formação das crianças, no caráter. Eu acho que a maior mensagem que fica realmente é encare esse ministério como algo muito grandioso, né? Como algo muito importante, muito fundamental para essas próximas gerações. É um presente de Deus para você. Ser ministra é fazer a vontade de Deus, né? Não simplesmente fazer um propósito, cumprir um propósito, né? Não simplesmente distrair as crianças, manter as crianças ocupadas para que os pais assistam os cultos, que muitos ainda têm essa visão, né? Ou simplesmente botar um filminho lá para as crianças assistir, para os pais participarem do culto, mas vejam isso como realmente algo muito importante, né? A formação dessas crianças nos princípios cristãos. Eu queria deixar o espaço aqui então, né, para vocês darem as considerações finais. Pastora Márcia. Só quero complementar algo com você, você que está assistindo, né? Isso. Em relação a se tornar uma resposta de Deus para uma criança. Eu acredito que uma das coisas que precisa ser quebrada é uma mentalidade às vezes errada de que eu vou para me incomodar. É o ministério que eu vou mais me incomodar, é o ministério que eu vou mais me estressar. A criança grita, a criança chora, a criança não para. Eu acredito que Deus está chamando homens e mulheres que estão dispostos a quebrar essa barreira da ignorância. Porque é uma ignorância. A gente pensar só dessa forma é uma ignorância. Então eu sei que o Senhor está nos chamando para quebrar isso, né? Entender que quando você está lá servindo, você está cumprindo um desígnio, uma vontade de Deus, como se fosse cuidar no altar com o microfone. É tão relevante quanto você sentar numa roda e você servir os pequeninos, né? Então, quebrar essa barreira, pastor, eu acredito que é outro conselho para quem deseja se tornar uma resposta, porque a gente está com a MAP, né, 5 anos, e eu sempre na frente garimpando, Márcia, sabe? Aquela mulher que tem que ter a percepção para vamos aí iniciar uma igreja, né? Vamos, como é que eu posso falar, né? Nós implantamos a MAP nasceu, né? E agora o Ministério Kids? Como preparar essas mulheradas toda? Achar gente para trabalhar. E eu lembro que a maior dificuldade mesmo para unir o grupo, né? Para forjar, porque tem ministras com a gente desde o início, né? Foi realmente elas quebrar essa barreira de ignorância, elas entrar no território, elas sentir o coração das crianças, e aí entra aquilo que o pastor David e você falaram. O testemunho das crianças constrangeram elas, porque elas viram que era relevante. Tu contar uma história, a criança te abraçar e contar um testemunho do que fez efeito, do que tu falou, isso é maravilhoso. Isso trabalha no coração de quem fala, né? De quem é usado por Deus naquele lugar. Nos procurem mulheres, tá? Nos procuram homens. Né? A seara é grande, poucos são ceifeiros. Homens também se envolvam, viu, homens? É poderoso demais. Quebrem a barreira. Né? Muito importante a presença masculina, né?
que quase não temos. Mas o homem, ele é referência, né? Ele traz uma autoridade diferenciada no ministério. Então, nos procure, porque há uma carência, né? Porque é um ministério que, como nós falamos aqui, não é visto, mas ele é visto por Deus, por aquele que é mais importante nessa terra, né? Que é o nosso Deus. E quando a gente está no lugar certo, a nossa vida pessoal vai fluir, né? Isso. Então busque saber, busque ter entendimento disso. Eu acho que a experiência de você vivenciar algo no Kids, né? Acho que é importante a gente experienciar, passar por algo para saber se realmente é aquilo, né? Porque a gente aprende muito, é um desafio diário. É um desafio, porque nunca é igual. Né? Então, a pessoa, você que gosta de desafios, é o lugar certo. E você não vai cair de paraquedas, né? Sim. Porque hoje a gente acredita, como igreja, que a gente investe no preparo do ministro. A gente afia a ferramenta dele. A gente treina, né? A gente treina. Então, eu não sei como fazer. Vem cá que a gente ensina. Então, não sei, medo, né? não precisa ter medo. Vem cá que Deus vai usar a nossa vida para te aperfeiçoar. E a pastora vezes, né? a pastora Márcia falou sobre as pessoas têm medo de dizer, vou me incomodar com criança, mas eu acho que... A gente se incomoda com adulto também, né, pastor? Com adulto também. Muito mais, né? Ai, meu Deus, muito mais ainda. E é pior ainda. É pior ainda. Pior ainda. Criança é tão pura, criança perdoa tão fácil, né? Adulto é todo cheio de marra. Eu Não acho tem nada fácil nessa vida. Não é fácil, mas eu acho que o servir é isso. O servir é isso. Por isso que Jesus falou, quem quer ser meu discípulo, esteja disposto a carregar a sua cruz e vir carregar a cruz é um instrumento de morte. Então você não tem mais vida. Sim, então, verdade. se eu fui comprado por Jesus, eu preciso entender que eu não tenho mais vida. Agora minha vida pertence a Ele. Exatamente. Então eu preciso parar de pensar em mim, morrer para mim mesmo, né? Para servir ao outro. Sabe algo bem importante, pastor David? Quando a gente começa a trabalhar com crianças, a gente começa a olhar para os problemas e para as situações e para as pessoas de forma diferente. Porque você começa a pensar como as crianças, a pensar de forma mais pura, perdoar com mais facilidade, sabe? A olhar para as situações, porque a criança resolve muito fácil as coisas. Para ela não tem problema difícil, né? Sim. Ela abraça fácil, ela briga agora aqui, mais 2 segundos ela já está abraçando, já está brincando de novo. Então você começa a olhar para as coisas. Outro dia eu comecei a pensar sobre isso, porque Jesus disse, né? Que era para a gente ter um coração igual às crianças, né? Se a gente quisesse ter o reino dos céus, né? Isso. E o que é ser criança, então? Entende? E a gente, quando vai trabalhar com as crianças, você precisa entrar no mundinho delas, entendê-las. Como é que a criança gostaria de receber algo, sabe? É que elas são puras, né? Isso muda tudo, sabe? E a gente aprende muito com elas, né? Com Glória certeza. a Deus. Amém. Gente, que papo gostoso. O tempo passou rápido, né? Passou. Mas, enfim, considerações finais. Quer deixar alguma mensagem, Márcia? Professora Márcia. Estamos à disposição, né? Quem sabe não tem alguém nos assistindo que tem vontade, mas de repente bateu medo, a insegurança. Eu nunca trabalhei, eu nunca, né? Não sou professor, nunca estudei para isso. Não precisa estudar, não. Acho que o direcionamento que Deus nos dá e o aprendizado que nós estamos dispostas, né, pastora Márcia, a treinar, né? Porque a pessoa não é largada lá, entendeu? Sozinha. Sim. Ela fica um tempo sendo acompanhada por nós. Então, nos procure. A seara é grande e os ceifeiros são poucos, hein? Quem sabe o Senhor não está colocando no seu coração para você fazer parte disso, dessa história, dessa missão, e você está deixando para depois, né? E está deixando de assumir aquilo que o Senhor tem para você. Amém. Então fica a dica aí, nos procure, que podemos conversar, de repente alinhar alguns pensamentos aí, algumas coisas, né? E aí, Amém. clarear sua mente, suas ideias, né? Amém, é isso aí, se encoraja aí, pastora Márcia, é isso? É isso aí, faço delas as minhas palavras, né? Amém, glórias a Deus. Vamos servir a próxima geração, gente. É um tempo que o Senhor nos chama, o Senhor levanta os pastores, né, ministras para servir esse exército. Amém. Amém. Operar com a obra de Cristo na terra. Foi muito bom estar contigo, pastor David. Amém, da mesma Márcia, forma. Deixar nosso abraço pro pastor Juan. Precioso. Precioso de Cheiroso. Jesus, cheiroso, bonito. Nosso pastor. Hoje ele não pôde estar com a gente porque ele tinha um compromisso já pré-agendado. Então, um abraço aí pro nosso pastor Juan. Com certeza, o próximo podcast, o próximo episódio, ele vai estar por aqui com a gente também.
Então Deus abençoe vocês, Amém. Foi bom estar com vocês aqui. E é isso aí, nós esperamos que você seja encorajado aí a desenvolver esse ministério tão maravilhoso, tão importante, né, para essa geração de crianças, né, para a formação, para o caráter cristão dessas crianças. Você que é pastor de igreja, você que é líder, que você realmente venha carregar nessa visão do quão é importante desenvolver esse trabalho com essa geração. Gente, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, curte, né? Dá lá o seu like. E também comenta, participe, dê ideias, dê sugestão de temas para a gente estar trabalhando aqui. E principalmente ative o sininho, se inscreva no canal. Nós estamos aí atingindo a quase 1.000 inscritos aqui no canal da MAP. E a gente realmente quer que você nos ajude a chegar nesse número. Então, curta, dá o seu like, né? Compartilhe os nossos vídeos. Nós temos aqui bastante conteúdo do nosso podcast, também pregações, que semanalmente a gente vem colocando aqui no canal também mensagens edificantes. Então, vá curtindo e compartilhando também o nosso canal do Ministério Missões Abba Pai. Deus abençoe você, sua vida e até mais um Mapcast. Estamos chegando no 7º episódio do Mapcast, para a glória de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.